Olá, vamos dar continuidade hoje ao trabalho que vimos fazendo de recuperar textos clássicos que podem contribuir para a formação dos jovens que hoje ingressam nas ciências sociais, ou mesmo de pesquisadores que desconhecem certos textos e, portanto, a importância que eles podem ter para as reflexões a respeito do mundo moderno. Temos procurado gravar vídeos que contribuam também com aqueles professores que, por um ou outro motivo, careçam de material didático neste sentido e que, portanto, possam disponibilizá-los aos alunos. Nesse sentido, discutiremos hoje, como temos feito já em várias oportunidades, mais um texto clássico. Desta vez, a introdução que Engels escreveu ao seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Este texto é de fundamental importância na medida em que é possível observar como que muitas das coisas apontadas aqui, muitos dos elementos apontados por Engels na introdução, serão resgatados por Marx no capítulo 13 do volume 1 do Capital, quando Marx analisa a grande indústria capitalista. Portanto, vejamos como Engels apresenta esta discussão. Observemos, inicialmente, que Engels fará uso fartamente da expressão revolução industrial. É, provavelmente, um dos primeiros autores que trabalhou com esta expressão, ou seja, como que a maquinaria e a grande indústria provocaram uma verdadeira transformação nas relações sociais de produção. Engels parte, na introdução, da afirmação de que a história da classe operária na Inglaterra inicia-se na segunda metade do século passado, portanto, na segunda metade do século XVIII. Lembremos que ele está escrevendo no século XIX, portanto, ao remeter ao século passado, ele está se referindo às transformações que aconteceram a partir dos anos 1750 na Inglaterra. A história da classe operária na Inglaterra inicia-se na segunda metade do século passado, com a invenção da máquina a vapor e das máquinas destinadas a processar o algodão. Tais invenções desencadearam uma revolução industrial que, simultaneamente, transformou a sociedade burguesa em seu conjunto. Lembremos que, tanto para Marx quanto para Engels, o capitalismo ele só se instaura efetivamente com o advento da grande indústria. Lembrando também que a grande indústria da época de Marx não era a mesma grande indústria que temos no século XXI. Eram grandes unidades produtivas, mas que hoje pareceriam pequenas unidades produtivas diante das corporações, das transnacionais e dos grandes empreendimentos capitalistas, na medida em que o capital se concentrou e, na fase monopólica, passaram a dominar os trustes, os cartéis, entre outras expressões do universo do capital. Para Engels, a Inglaterra constitui o terreno, ou constituía, nesse caso, né? A Inglaterra constituía o terreno clássico da Revolução Industrial. Era também o país clássico para o desenvolvimento do principal resultado dessa revolução, ou seja, o surgimento do proletariado moderno. Somente na Inglaterra, o proletariado pode ser estudado em todos os seus aspectos e relações. Esta passagem ela é importante, na medida em que Engels está indicando o seguinte: se queremos compreender o desenvolvimento da sociedade capitalista, temos que partir daquela situação na qual
a sociedade capitalista encontra-se mais desenvolvida, uma vez que ali as contradições também terão se colocado de uma maneira mais elevada. No caso da Inglaterra, o proletariado já não era embrionário, já havia se constituído efetivamente em classe despossuída dos meios de produção. Lembremos que Marx, na crítica da economia política, retoma esta questão ao dizer que não se entende a anatomia do homem pela anatomia do macaco. É a anatomia do homem que explica a anatomia do macaco. São as formas mais desenvolvidas que explicam as menos desenvolvidas. Daí a atenção, tanto de Engels na Juventude, quanto também de Marx no Capital, em estudar a sociedade inglesa, portanto, estudar a Inglaterra, uma vez que era ali o local onde o desenvolvimento do capital e, portanto, do modo de produção capitalista se encontrava mais desenvolvido. Engels prossegue observando, no entanto, que ele não tem por finalidade historiar o surgimento da Revolução Industrial ou a sua imensa importância para o presente e para o futuro, mas sim compreender a situação do proletariado inglês, ou seja, como que esta revolução produziu uma massa de despossuídos e como esta massa de despossuídos começava a se organizar para romper as suas amarras da dominação burguesa. Se, de um lado, parte da massa dos trabalhadores havia se libertado da dominação feudal, agora se confrontavam com a necessidade de libertarem-se das relações sociais de produção impostas pelo desenvolvimento da sociedade burguesa. Para Engels, antes da introdução das máquinas, a fiação e a tecelagem das matérias-primas ocorriam na casa do trabalhador. Era, portanto, uma atividade essencialmente familiar, com as famílias tecelãs vivendo, em geral, próximas às cidades e ganhando o suficiente para o seu sustento. No entanto, um constante crescimento da demanda e do mercado interno, ao lado de um diminuto aumento populacional, ainda que empregasse estas unidades familiares, não indica, porém, que estas famílias frequentassem, por exemplo, o espaço da cidade, mas tão somente que estas unidades produtivas, em razão de um constante crescimento da demanda do mercado interno, ao lado de um diminuto aumento populacional, se viam na condição favorável de produzirem o seu sustento dentro daquela situação de isolamento do campo. Por outra parte, observará Engels, o tecelão às vezes podia economizar e arrendar um pequeno pedaço de terra, que ele cultivava nas horas livres, escolhidas segundo sua vontade, posto que ele mesmo determinava o tempo e a duração de seu trabalho. Portanto, o trabalho do artesão não era controlado pelo capital. O artesão trabalhava dentro de um ritmo específico que era autodeterminado. Com a introdução do domínio do capital sobre o trabalho, o ritmo do trabalho não é mais autodeterminado, e sim heterodeterminado, portanto, determinado de fora, isto é, determinado pelo capitalista que contrata a força de trabalho. Este trabalhador anterior ao desenvolvimento da sociedade capitalista e que vivia no campo produzindo em pequenas unidades familiares, ele era um camponês, mas não era um proletário. Possuía uma habitação e situava-se numa escalação ou numa escala social acima do moderno operário inglês, ou seja, por outras palavras, este trabalhador que produzia nas unidades familiares, ele tinha uma situação material mais favorável do que a do operário inglês, que passou a ser controlado pelo capital. E isto em razão de que
Estas pequenas unidades familiares tinham a sua existência assegurada. O trabalho era autodeterminado a maior parte do tempo, enquanto que, sob o controle do capital, o trabalhador não tem o seu sustento assegurado, uma vez que pode ter emprego hoje e estar desempregado amanhã. E, muito menos, o trabalho ele é autodeterminado. Pelo contrário, sob o controle do capital, o trabalho ele é cada vez mais heterodeterminado. Assim, observa Engels, os trabalhadores sobreviviam suportavelmente, elevavam uma vida honesta e tranquila, piedosa e honrada. Sua situação material era bem superior à de seus sucessores, portanto, aqueles que passaram a trabalhar sob o controle do capital. Não precisavam matar-se de trabalhar, não faziam mais do que desejavam, e, no entanto, ganhavam para cobrir suas necessidades e dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu jardim ou em seu campo, trabalho que para eles era uma forma de descanso, e podiam ainda participar com seus vizinhos de passatempos e distrações, jogos que contribuíam para a manutenção de sua saúde e para o revigoramento de seu corpo. Aqui temos que reconhecer a presença de um jovem Engels que está colocando a situação do trabalhador no campo de uma forma bastante idílica, mas tão somente para mostrar como que aquelas condições favoráveis de existência vão ser perdidas com o advento do capital ou quando o capital também chega ao campo. Daí que vamos encontrar também, além desta leitura idílica no jovem Engels, a respeito do que era o trabalhador do campo, muitas vezes passagens que têm uma certa conotação moralista. Observemos, por exemplo, a continuidade do raciocínio de Engels. Seus filhos, ou seja, os filhos destes camponeses, cresciam respirando o ar puro do campo, e se tinham de ajudar os pais, faziam-no ocasionalmente, jamais numa jornada de trabalho de 8 ou 12 horas. É fácil adivinhar o caráter moral e intelectual dessa classe. Afastados das cidades, nelas praticamente não entravam, porque entregavam, mediante o pagamento de seu trabalho, o fio e o tecido a agentes itinerantes. Ou seja, embora Engels esteja apontando aqui uma leitura idílica do campo, ele também, ao mesmo tempo, começa a assinalar que o resultado do trabalho realizado era apropriado por alguém que comercializava o fruto deste trabalho, independente ou longe do contato daquele próprio produtor do trabalho. Não podemos esquecer também que as relações feudais e as relações do campo, no século XVIII, XIX, eram extremamente brutais. Aqui Engels traça este patamar idílico, este patamar romantizado do que era a vida no campo, mas temos que reconhecer também que é um jovem Engels empolgado e que está procurando mostrar a diferença que tinha entre um certo mundo perdido e aquele que começou a se constituir com o desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Este trabalhador, ele nunca tinha, ou quase nunca tinha contato com o tempo. A situação com o tempo, com a cidade, desculpe, com a cidade. No entanto, o quadro mudou radicalmente quando o capital começa a estender os seus tentáculos, não apenas na cidade, mas também em direção ao campo. Para Engels, este isolamento aconteceu até o momento em que as máquinas foram introduzidas e, consequentemente, despojaram aqueles antigos trabalhadores do seu ganha-pão, obrigando-os a procurar trabalho na cidade. Engels traça um perfil de quem era esse campesinato que é obrigado a abandonar o campo para se assalariar na cidade. Diz ele, raramente sabiam ler e menos ainda escrever. Iam regularmente à igreja, não faziam política, não conspiravam, não refletiam,
apreciavam atividades físicas, escutavam com a tradicional devoção a leitura da Bíblia e, em sua singela humildade, tinham boas relações com as classes mais altas da sociedade. Por isso mesmo, estavam intelectualmente mortos, viviam exclusivamente para seus interesses privados e mesquinhos, para otear e para a gleba, e ignoravam tudo acerca do grandioso movimento que, mais além, sacudia a humanidade. Por outras palavras, ao mesmo tempo em que aquelas condições no campo não estavam subordinadas à dominação do capital, aquelas relações do campo eram marcadas também por aquilo que Marx chamará em outros momentos pelo idiotismo da vida rural, uma vez que o mundo estava se transformando, mas aquele espaço rural se via como um espaço totalmente isolado ou que não percebia as transformações que estavam em curso. Prossegue Engels para mostrar o que era esta vida bucólica no campo, ou o que era esta vida no campo alheia a todas as transformações que estavam em curso no desenvolvimento do capitalismo. Diz ele, esses trabalhadores, aqueles camponeses, sentiam-se à vontade em sua quieta existência vegetativa e, sem a revolução industrial, jamais teriam abandonado essa existência, de certo cômoda e romântica, mas indigna de um ser humano. Indigna na medida em que mantinha aqueles coletivos distantes do processo civilizatório mais geral. De fato, não eram verdadeiramente seres humanos. Eram máquinas de trabalho a serviço de poucos aristocratas que até então haviam dirigido a história. A Revolução Industrial apenas levou tudo isso às suas consequências extremas, completando a transformação dos trabalhadores em puras e simples máquinas e arrancando-lhes das mãos os últimos restos de atividade autônoma, mas, precisamente por isso, incitando-os a pensar e a exigir uma condição humana. Aqui Engels está apontando para o seguinte: por mais brutal que tenha sido o processo de eliminação do campo feudal e, portanto, a expulsão do campesinato das suas terras, esta expulsão, ao transformar estas individualidades em proletários no espaço urbano, portanto, submetidos inicialmente ao controle formal e posteriormente ao controle efetivo do trabalho, ao controle real do trabalho pelo capital, que esta situação ou esta condição social obrigou necessariamente a tomar consciência do que eram as relações sociais de exploração, que, em certo sentido, estavam mistificadas, estavam veladas na Idade Média. No caso, Engels, aqui neste ponto, faz uma comparação entre o processo da Inglaterra e o processo na França. Se na França a transformação, a revolução foi política, na Inglaterra foi a revolução industrial que impulsionou toda a transformação. Pegando a passagem de Engels, se na França foi a política, na Inglaterra foi a revolução industrial e o movimento global da sociedade burguesa que submergiram no vórtice da história as últimas classes, até então mergulhadas na apatia em face dos interesses gerais da humanidade. Portanto, o capital, ele traz para o movimento civilizatório aquelas nações ou aqueles territórios, como dirão Marx e Engels no manifesto, aqueles territórios mais bárbaros, ou seja, que estavam alheios a este processo de desenvolvimento que estava ocorrendo em alguns países do continente europeu. Bárbaros não no sentido que entendemos hoje o bárbaro. O bárbaro refere-se
no linguajar do senso comum, a um ser animalizado, a um ser bruto, entre outras coisas. Bárbaro aqui no sentido de povos que estavam fora do continente europeu e que foram arrastados para o desenvolvimento do capitalismo na medida em que os países capitalistas da Europa também começaram a se estender para outros territórios. No caso aqui, o capital também chega ao campo, e ao chegar ao campo, expulsa o campesinato, transformando em trabalhadores assalariados. Ou seja, colocam esta massa de trabalhadores em contato com as relações reais de exploração que dominavam há séculos, mas que eram, em certo sentido, obstaculizadas de serem compreendidas pelas relações feudais então existentes. Para Engels, a introdução das primeiras máquinas, a partir de 1764, transformou profundamente a situação dos trabalhadores ingleses. As novas invenções permitiam fiar muito mais do que fazia individualmente o tecelão. O resultado mais direto da introdução da máquina na fiação foi que, gradativamente, a classe dos tecelões agricultores foi desaparecendo, sendo de todo absorvida na classe emergente dos exclusivamente tecelões, que viviam apenas de seu salário e não possuíam propriedade, nem sequer a ilusão de propriedade que o trabalho agrícola confere. Tornaram-se, pois, proletários. Working men. Lembremos que quando o Engels está colocando aqui a classe dos tecelões agricultores, é porque ele faz a referência no início do texto de que estes tecelões também tinham pequenas propriedades nas quais cultivavam parte da sua subsistência. Para Engels, simultaneamente ao proletariado industrial que se desenvolvia com esta primeira máquina, ela mesma também originava a formação do proletariado rural. E isso na medida em que o capital chega ao campo e transforma os antigos camponeses em trabalhadores assalariados do capital. Os pequenos proprietários rurais, observa Engels, os chamados yeomen, cuja vida transcorria na mesma tranquilidade e apatia de seus vizinhos, os tecelões agricultores, cultivando seu pequeno pedaço de terra, do mesmo modo descuidado e arcaico que seus pais, e opondo-se a qualquer inovação, com sua peculiar teimosia de seres que, escravos do hábito, nada alteram no decurso de gerações, assim como pequenos arrendatários, foram sendo progressivamente substituídos pela nova classe dos grandes arrendatários. E isto na medida em que antigos trabalhadores rurais abandonavam a agricultura, favorecendo a existência de terrenos que passaram a ser explorados mediante melhores métodos agrícolas e exploração em larga escala, aumentando a produtividade da terra. É importante observar que Marx retomará esta discussão da transformação do campo feudal em campo capitalista no capítulo da acumulação primitiva do capital. Capítulo 24 em algumas edições e capítulo 21 em algumas outras edições. Fato é, observa Engels, que técnicas mais modernas de produção e possibilidade de venda a preços mais baixos que os do pequeno yeoman forçavam cada vez mais a estes venderem sua terra ou então também a se modernizarem. Contudo, presos que estavam, estes yeoman, à tradição, eles foram progressivamente sendo vencidos pelo movimento da história. Não tardou o aperfeiçoamento das primeiras máquinas, atrelando-a ao uso da força hidráulica, o que permitiu reduzir, por sua vez, o número de operários e vender o fio produzido a preço menor que os fiandeiros isolados produziam, e que,
ainda movimentavam manualmente as suas pequenas máquinas de tear. Engels observará, utilizando-se de vários dados, que a história do capitalismo será também a história das invenções e da incorporação da ciência à produção. Descreverá também, nesse sentido, as várias inovações que foram introduzidas no sistema produtivo a partir da invenção da máquina a vapor. Esta parte do texto de Engels é bastante interessante, porque ele procura mostrar como que a ciência ela deixa de ser uma ciência especulativa para ser uma ciência a serviço da produção e, mais particularmente, a serviço do capital. Portanto, com isso, Engels busca assinalar também um outro ponto, ou seja, de como a centralidade se desloca do trabalho para a máquina, ou seja, a centralidade se desloca da habilidade manual para um engenho ou para a construção de um instrumento de trabalho, de um meio de trabalho que vai articular diversas ferramentas e produzir com mais precisão do que aquele que a mão humana poderia produzir. Ou seja, ressaltando mais uma vez, que é uma discussão que Marx traz à tona também nos Grundrisse, a centralidade se desloca do trabalho vivo para o trabalho morto, se desloca do trabalhador para a máquina. Ou, como observa o próprio Engels, a vitória do trabalho mecânico sobre o trabalho manual e toda a sua história recente nos revela como os trabalhadores manuais foram sucessivamente deslocados de suas posições pelas máquinas. As consequências disso foram, por um lado, uma rápida redução dos preços de todas as mercadorias manufaturadas, o florescimento do comércio e da indústria, a conquista de quase todos os mercados estrangeiros não protegidos, o crescimento veloz dos capitais e da riqueza nacional. Por outro lado, o crescimento ainda mais rápido do proletariado, a destruição de toda a propriedade e de toda a segurança de trabalho para a classe operária, a degradação moral, as agitações políticas e todos os fatos que tanto repugnam aos ingleses proprietários. Repugnam, mas contra o qual não fazem nada, ou não faziam nada. Ao lado das máquinas, prosseguirá Engels observando que desenvolveu-se ainda um sistema plenamente coordenado de máquinas extremamente aperfeiçoadas, que recebe de nós a matéria-prima e nos devolve tecidos acabados. Portanto, o capital ele não se encarregou apenas em introduzir a máquina, mas também em introduzir um sistema de máquinas de tal modo que o trabalho vivo passa a ser meramente ou quase que praticamente um observador do que a máquina está produzindo. Ou como dizem Marx e Engels no manifesto do Partido Comunista, com a grande indústria, o trabalho se tornou monótono, repetitivo e cansativo. Outro ponto, acentuado por Engels nesta introdução, é de como as inovações em um ramo de produção, como foi o caso da indústria do algodão, conduziu a inovações em outros setores de atividades, nos quais foi fundamental também a incorporação da ciência. Cita, por exemplo, o alvejamento, a tinturaria e a estamparia. O alvejamento com a utilização do cloro em lugar do oxigênio. A tinturaria e a estamparia, o alvejamento como a tinturaria e a estamparia, graças ao rápido desenvolvimento da química, e a estamparia, ademais, mediante uma série de brilhantes invenções mecânicas. Todos esses ramos
conheceram um florescimento que, juntamente com o crescimento da indústria do algodão, assegurou-lhes uma prosperidade até então desconhecida. Engels prossegue suas observações, colocando também a questão de que, demonstrada na prática a enorme significação do emprego da força mecânica na indústria, buscaram-se meios para utilizá-la em todos os setores e para explorá-la em proveito de seus diversos inventores e fabricantes. Além disso, a demanda de máquinas, combustíveis e material de transformação multiplicou a atividade de uma massa de operários e de indústrias. Foi com a máquina a vapor que se começou a valorizar as grandes jazidas de carvão da Inglaterra. Essas passagens de Engels, ressaltemos mais uma vez, elas são extremamente importantes. Primeiro, porque elas mostram como que o movimento do capital é um movimento expansivo, não apenas intensivo, mas também expansivo. Como que o movimento do capital ele vai se estender não apenas territorialmente, mas também para diversos ramos de atividade. Vai assambarcar cada vez mais os vários ramos de atividade, criando, inclusive, especializações nestes ramos de atividade. E, por fim, como que, para este desenvolvimento, foi fundamental também o avanço da ciência e como a ciência foi sendo incorporada cada vez mais como uma força produtiva, só que para garantir a acumulação do capital. Marx vai observar no capítulo 13, Stuart Mill, colocando a observação de que o desenvolvimento da maquinaria não aportou melhorias para a condição de existência dos trabalhadores. E Marx complementa dizendo, é lógico que não, uma vez que a finalidade das inovações para o capital não é atender às necessidades humanas, e sim atender à própria necessidade do capital. Para Engels, a fabricação de máquinas iniciou-se e com ela surgiu um novo interesse pelas minas de ferro, que forneciam a matéria-prima para as máquinas. O crescimento do consumo da lã estimulou a criação de carneiros na Inglaterra e o aumento da importação de lã, vinho e seda levou ao desenvolvimento da frota comercial inglesa. Foi sobretudo a produção de ferro que cresceu. Até então, as ricas minas de ferro inglesas eram pouco exploradas. Portanto, com o desenvolvimento do capitalismo, passou-se a dar uma utilização muito mais ampla ao ferro que era extraído das minas. Cada impulso na produção, portanto, aliado a conquistas da ciência, conduziam a novas esferas da divisão do trabalho e à incorporação de novos produtos minerais, como, além do ferro, o estanho, o cobre e o chumbo. Mas não apenas o espaço urbano foi sacudido pela Revolução Industrial. Engels acentua que também a agricultura foi profundamente transformada. Não apenas porque a propriedade da terra passou para as mãos de outros possuidores e cultivadores, mas também porque o capital chegou ao campo. Por outras palavras, os grandes fazendeiros investiram capital na melhoria dos solos, destruíram os pequenos muros divisórios inúteis, drenaram e adubaram a terra, utilizaram instrumentos melhores e introduziram a rotação sistemática das culturas. Também eles foram auxiliados pelo progresso das ciências, com a aplicação de êxitos da química, agricultura e o desenvolvimento da mecânica. O desenvolvimento das sociedades produtoras de mercadorias trouxe seus efeitos também em um campo aparentemente desconectado da produção. Engels refere-se aqui ao desenvolvimento das comunicações, fundamental para a circulação
de mercadorias. Não basta, portanto, produzir mercadorias. É necessário que elas escoem com rapidez para permitir que o circuito da produção capitalista tenha continuidade. Neste sentido, observará Engels, na Inglaterra e no país de Gales, entre 1818 e 1829, construíram-se 1.000 milhas inglesas de estradas e praticamente todas as antigas estradas foram restauradas. Na Escócia, a partir de 1803, portanto já estamos aqui no século XIX, as autoridades responsáveis pelos serviços de obras públicas fizeram construir 900 milhas de estradas e mais de 1.000 pontes, o que permitiu, em pouco tempo, pôr a população das terras altas em contato com a civilização, portanto, com o espaço urbano. Até então, essas populações se dedicavam, em geral, à caça e ao contrabando. Tornaram-se agricultores e artesãos laboriosos e, embora se tenham criado escolas para conservar a língua e os costumes gálico-celtas, ambos estavam em rápido processo de extinção em face do contato com a civilização inglesa, ou seja, com o desenvolvimento industrial, com as cidades e com a expansão do capital. Para Engels, o mesmo ocorreu na Irlanda. Em resumo, o conjunto do Império Britânico, particularmente a Inglaterra, está hoje, observa Engels, coberto por uma excelente rede de estradas, sem contar a criação de canais para viabilizar o transporte de mercadorias em todas as direções e melhorias para que os rios se tornassem navegáveis. O vapor, assim como revolucionou as comunicações em terra, deu uma nova relevância à navegação. Ainda que mais tardias em relação aos meios de navegação, Engels aponta também o desenvolvimento das ferrovias, que sofreram um grande impulso a partir do momento em que o ferro passou a ser utilizado com as novas tecnologias industriais. O fruto mais importante dessa revolução industrial, prossegue Engels, o fruto mais importante desta revolução industrial, porém, é o proletariado inglês, que nasce com a introdução das máquinas. A veloz expansão da indústria determinou a demanda de mais braços e o afluxo de batalhões de trabalhadores das regiões agrícolas para as cidades. A nova indústria transformou a classe média trabalhadora em proletariado e os grandes negociantes em industriais. A pequena classe média foi eliminada e a população foi reduzida à contraposição entre operários e capitalistas. Além disso, observa Engels, dissolveram-se as relações patriarcais das antigas comunidades de ofício, aquelas relações nas quais os indivíduos estavam ligados por dependências pessoais. Aos antigos mestres e companheiros sucederam os grandes capitalistas e operários. O artesanato industrializou-se, a divisão do trabalho foi introduzida rigidamente, e os pequenos artesãos, que não podiam concorrer com os grandes estabelecimentos industriais, foram lançados às fileiras da classe dos proletários. Portanto, dissolvidas as relações que prevaleceram ou que haviam prevalecido durante o modo de produção feudal, suplantados os mestres de ofício pelos industriais capitalistas, uma vez que doravante passou a ser necessária a posse de grandes capitais para tocar qualquer iniciativa de caráter autônomo, o proletariado tornou-se uma classe real e estável no sentido de permanente no interior dessas novas relações sociais de produção. Uma classe estável da população, enquanto antes não eram, muitas vezes, mais do que um estágio de transição nos seus intentos para ingressar na burguesia. Ou seja, se antes uma parcela dos trabalhadores aspiravam a acumular capital e, portanto, a se tornarem também burgueses, com o desenvolvimento da grande indústria, esta possibilidade tornou-se cada vez mais
limitada. Isto não quer dizer que nenhum proletário tenha se tornado um grande capitalista, e sim que, enquanto movimento histórico, ou seja, enquanto fenômeno de massa, não assistíamos e jamais assistiremos no interior do capitalismo também a transformação em massa dos trabalhadores em pequenos capitalistas proprietários ou grandes capitalistas proprietários. Esta era uma ideia que percorria, por exemplo, os intentos dos reformistas no início do século XX, como é o caso de Eduard Bernstein, e que foi rechaçado, e cuja teoria foi rechaçada nos seus vários elementos por Rosa Luxemburgo em seu livro Reforma ou Revolução, para não citarmos aqui também outros autores no terreno do marxismo clássico. Se antes, na ordem estamental, a possibilidade de ascensão social estava tolhida para as grandes massas de trabalhadores, agora esta possibilidade estava formalmente aberta, ou seja, ascender socialmente, uma vez que passa a reger a ideologia da igualdade entre vendedores e compradores da força de trabalho. Esta possibilidade passou a estar formalmente aberta, embora, na prática, esta tendência tenha sido, desde a sua origem, a de que quem nasce operário, pouca possibilidade terá de transformar-se em burguês no futuro. Ou quem nasce filho de uma família operária, provavelmente terá grandes dificuldades ou mesmo impossibilidades de tornar-se um burguês no futuro. Podem acontecer casos isolados neste sentido, e estes casos são ideologizados para vender a ideia de que a sociedade está aberta para todos e vencerão aqueles que tiverem disposição para enfrentarem as suas agruras. A situação da classe trabalhadora, portanto, da imensa maioria do povo inglês, coloca o problema do que farão os milhões de despossuídos que consomem hoje o que ganharam ontem. Mas, observa Engels, por outra parte, para além deste universo de penúria, já se começava a verificar também que os trabalhadores começavam ou principiavam a ter um certo grau de consciência das contradições nas quais estavam imersos. Portanto, tornavam-se conscientes de sua força e começavam a exigir cada vez mais energicamente a participação nas vantagens proporcionadas pela sociedade que havia emergido. Lembremos que tanto Marx quanto Engels mostrarão que a tomada de consciência por parte da classe trabalhadora não é mecânica. Ela percorre várias fases e, muitas vezes, a possibilidade de fazer o salto do em si ao para si é obstaculizada pela infinidade de momentos fetichizados da realidade que se interpõem entre as condições subjetivas e as condições objetivas. No entanto, Engels está escrevendo seu livro em um momento no qual a classe trabalhadora está em um movimento ascendente. Portanto, está começando a se organizar para agir enquanto partido, portanto, enquanto classe consciente dos seus objetivos. E, para isso, muito contribuía o próprio agravamento da situação operária. Portanto, salários extremamente ruins e jornadas de trabalho extensas. Observemos, por exemplo, como que Van Gogh retratou esta situação de miserabilidade da classe trabalhadora em seu famoso quadro Os Comedores de Batatas. É o agravamento, portanto, da condição operária, observa Engels, que conduziu o parlamento inglês a tomar em consideração o problema da classe trabalhadora, transformando-o em questão social a ser resolvida, ainda que dentro do parlamento vozes resistentes se manifestassem. Contudo, mais do que atentar
para a transformação da situação operária em questão, o que Engels procura destacar nesta parte final é a importância que a luta parlamentar pode ter para a classe trabalhadora. Seguramente, a luta parlamentar não vai resolver a luta de classes, mas ela é um momento fundamental no interior da própria luta de classes. A luta na esfera parlamentar trouxe para o debate, por exemplo, as condições de vida dos operários, forçando a elaboração de leis. Leis sobre os pobres, leis sobre as fábricas, leis sobre as relações entre senhores e empregados. Porém, Engels não deixa de destacar, na conclusão deste capítulo, que isso ocorreu não por vontade deliberada dos donos do capital ou por parte da aristocracia ainda existente na Inglaterra. Isto aconteceu por pressão das próprias lutas operárias que então começavam a se desenvolver nas primeiras décadas do século XIX na Inglaterra. Como observa Engels, os operários já não pedem, e sim exigem e ameaçam, diante do fato de que a classe média inglesa, em particular a classe industrial, se enriquece diretamente com a miséria dos operários. Ninguém quer saber do que é efetivamente a miséria do trabalhador. Engels conclui esta introdução, bastante longa, diga-se de passagem, concluindo que a tendência da radicalização das lutas operárias estava aberta e o resultado provável dessas lutas tenderia a ser uma situação de consequências mais profundas do que aquelas que se verificou na Revolução Francesa de 1789, que, diante da classe trabalhadora em ascensão, a situação anterior àquela da Revolução Francesa iria parecer jogo de crianças ou brincadeira de crianças. Com isso, Engels encerra as suas reflexões nesta parte introdutória do seu livro A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, escrito ou publicado em 1845. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos continuar melhorando cada vez mais o nosso trabalho e trazendo à tona textos que são clássicos e que merecem ser discutidos. Até uma próxima.